Alô, som, teste, 1. Boa noite. Eu peço e aviso logo de início que, como as pessoas que vieram, mesmo sendo poucas, estão mais afastadas aqui do altar, então nesse sentido eu vou celebrar sem o uso da máscara, para facilitar assim a transmissão ao vivo pelo Facebook e também para que vocês possam compreender. Então mantemos essa distância segura por isso. A palavra de Deus nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Palavras de Colossenses capítulo 1, os versículos 13 e 14. Jesus Cristo, através do seu nascimento, morte e ressurreição, nos dá a chance de vivermos em esperança do que há de vir. Ele, através do batismo, nos lembra que nós somos chamados filhos de Deus e a Ele nós pertencemos, e que a nossa tarefa é anunciar às pessoas sobre esta boa nova. Assim, nesta noite, anunciamos essa boa nova a vocês que se permitiram vir à igreja nesta noite e também quem nos assiste a partir de casa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso meio, e que vocês que estão em casa se sintam bem acolhidos também nesta celebração. Lembrando que a Igreja de Jesus Cristo é de todos nós que fazemos parte do seu corpo em comunhão e amor, reunidos aqui ou reunidos em família em sua casa. Tem alguém que nos visita? Não, né? Todos são da casa. A gente quase nem reconhece mais quando a gente olha para vocês depois de tanto tempo sem se ver, né? E ainda com a máscara tem que buscar lá na memória os nomes, né? Mas bem-vindos e sintam-se bem acolhidos aqui nesta noite. Nos coloquemos de pé. Nós nos reunimos como família cristã em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A canção da chegada é conhecida. Quem quiser cantar junto, nós cantamos a primeira estrofe. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, para nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Nós queremos nos colocar em oração ao nosso Deus, pedindo assim perdão por tudo aquilo que nos afasta dele. Oremos. Pai amado, gratos te somos por quem tu és e pelo teu cuidado para conosco. Humildemente queremos te pedir perdão, pois por diversas vezes nos afastamos de ti, do teu cuidado e amor. Perdão pelos nossos erros cometidos contra ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Perdão pelos erros que cometemos através do nosso agir, falar, pensar e até mesmo através de nosso omitir. Perdão te pedimos confiantes em que Jesus Cristo não morreu e ressuscitou em vão. Dá-nos teu renovo
para a caminhada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. A palavra de Deus nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mediante a nossa confissão sincera, eu vos anuncio o perdão dos pecados, não em meu nome, mas em nome do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por todos aqueles que sofrem, por não terem dignidade no viver, por todos aqueles que não conhecem a esperança que nós conhecemos, por todos aqueles que precisam de paz, de consolo, de conforto, nós clamamos a Deus, cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmã com a justiça, abraça o mundo inteiro em compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino vem a nós que herdeis somos. Por cada uma das bênçãos que Deus nos dá, desde o nosso levantar até o nosso deitar, por quem Deus é e por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e há de fazer, queremos lhe render glórias, cantando: Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Queremos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças e a Deus orar. Bondoso e misericordioso Deus, gratos te somos por quem Tu és e por cada uma das bênçãos que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, por nos reunir em culto, mesmo que seja em casa através da rede social Facebook, ou mesmo para quem está aqui, para assim Te louvar e podermos ouvir a Tua palavra e a Te orar. Te pedimos, ó Deus, que foques nossas mentes e corações na Tua palavra anunciada e para que o Espírito Santo nos dê entendimento dela. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Podemos sentar. Antes de ouvirmos a palavra bíblica e também em seguida a pregação, cantamos o refrão pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade,
sua Bíblia, pode abri-la. Lá, quase no final dela, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos 6 a 13. Na página 1312, para quem tem essa Bíblia com o desenho do castelo. 1312 ou 1313, 2 Tessalonicenses 3, 6 até 13. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13. Segundo Tessalonicenses 3, 6 a 13. Eu passo a ler. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalham para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Querida comunidade reunida aqui nesta noite, irmãos e irmãs que em casa estão junto de suas famílias, nos acompanhando, o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas para a comunidade de Tessalonicenses. Na primeira carta, o apóstolo Paulo havia esclarecido quando deveria chegar o dia do juízo final. E para explicar melhor sobre ele, Paulo resolveu, na sua primeira carta, utilizar a imagem de um ladrão que aparece de noite. Mas não se sabe qual a noite ele irá agir. Só que ao invés de esclarecer os questionamentos dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo acabou por gerar confusão e dúvidas. E como consequência, surgiu a ideia de que o juízo final já estava presente em seu tempo e em sua época. Para que Paulo então conseguisse instruir o povo de Tessalônica de uma forma certa, ele escreve uma segunda carta destinada a eles. Nesta, Paulo trabalha 3 principais temas. No primeiro capítulo, ele aborda questões sobre a recompensa eterna frente às dificuldades de sofrimento e perseguição que o povo está passando. No segundo capítulo, ele explica que antes do juízo final é necessário que o Império Romano sucumba, ou seja, que ele caia, que o anticristo se rebele contra Deus e tente rebelar o mundo da mesma forma contra Deus, através
de falsas doutrinas, através de sinais. E por fim, no terceiro capítulo, Paulo faz algumas exortações, particularmente aqueles que buscam ser sustentados na vida sem trabalhar. E é nesta parte que se encontra o nosso texto que nós ouvimos há pouco. Aqui, o apóstolo Paulo mostra que a igreja não enfrenta apenas ataques externos, mas também luta arduamente contra os conflitos internos que a igreja passa. O texto nos diz que na igreja de Tessalônica havia irmãos vivendo de modo desordenado. E isso não era naquele momento em si, mas já vinha acontecendo e era alertado já desde a primeira carta que o apóstolo escreve à comunidade. E quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Tessalônica, ele já lhes advertiu sobre crentes, membros da igreja, que estavam ociosos e eram bisbilhoteiros e o faziam ao invés de trabalhar. 1 Tessalonicenses 4:11 traz essa parte. O apóstolo Paulo então aconselhou os líderes da igreja a admoestar estes insubmissos que queriam se aproveitar de determinadas situações e viver às custas daqueles que lutavam e trabalhavam para o seu sustento. Mas estas pessoas, pelo que nos conta o texto, não se arrependeram de seus erros, pois, mais uma vez, o apóstolo precisou dedicar o final de sua segunda carta com o mesmo assunto. E aí vem-nos a pergunta para a nossa realidade de hoje: como a igreja deveria tratar estes irmãos? Deveria deixá-los no convívio com todos, correndo o risco de influenciar outros irmãos a fazer o mesmo? Deveria, talvez, expulsá-los do convívio cristão? Não. Não era isso que Paulo orientava. Paulo orienta os líderes de Tessalônica a lidar com estes irmãos de uma forma bem firme e convincente, mas não esquecendo do amor. Por mais que, ao invés de trabalhar para o seu sustento, estavam a se intrometer na vida alheia, eles deveriam ser vistos com amor. E aí eu me lembro do grande mandamento de Cristo, de Deus, né? O amor maior deles. Eles deveriam, na verdade, perceber o seu erro. Eles deveriam pedir perdão e serem perdoados. Eles deveriam entender que o trabalho é algo digno, tarefa de todos e de todas, pois o dia do juízo ainda não havia chegado. E ainda era tempo de trabalhar, de com o suor do seu rosto ter o que comer, ter como sustentar a si e a sua família. E esta exortação que Paulo então indica era a tarefa da liderança da igreja. Paulo incentiva os líderes a conduzir a questão por este caminho, pelo caminho do amor. Caso os errôneos não venham a se arrepender, o apóstolo Paulo também dá uma opção. Primeiro, uma ação coletiva de afastamento daqueles que erram e cometem pecados contra Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, lá no versículo 6,
nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos, a partir dos ensinamentos do Evangelho. O apóstolo Paulo orienta que haja um certo distanciamento das pessoas que cometem o pecado e não se arrependem do mesmo. Paulo não diz que o mesmo deve ser afastado para sempre. Ele diz que até certo ponto, sim, devemos nos afastar daqueles que praticam o mal. Por isso que os criminosos são julgados e são afastados por um tempo determinado da sociedade, porque eles precisam pedir perdão e serem perdoados e pagar pelo erro que fizeram. Ele diz até certo ponto, então devemos nos afastar daqueles que praticam o mal, para então que no tempo de Deus esta pessoa perceba o seu erro e verdadeiramente, se arrependendo, possa então voltar ao convívio comunitário. Meus irmãos e irmãs, quando alguém é afastado do convívio com os irmãos ou com as irmãs, acaba percebendo que a comunidade cristã não compactua com algumas de suas escolhas e passa a refletir sobre elas. E neste exercício, na maioria das vezes, percebe-se o desvio do centro de nossas vidas, que é a palavra de Deus pregada a nós, contida nos Evangelhos e nos demais livros da Bíblia. Nós devemos, dia após dia, pedir discernimento para Deus em nossas escolhas, e caso viermos a ser um fardo para os demais irmãos da comunidade, que possamos ser exortados também por eles e por elas, que possamos olhar para os nossos erros e, pedindo perdão, continuarmos fazendo parte do corpo de Cristo, como membros que trabalham em prol do reino de Deus. E a boa nova é que esta palavra de condenação da lei é a última palavra para nós. A lei está aí para nos mostrar que nós somos pecadoras e pecadores e carecemos sempre da graça de Jesus Cristo. E que bom que nós temos a oportunidade de termos o Evangelho para nos guiar. O Evangelho vem até nós através da pregação, através das mensagens que a gente manda diariamente, através da leitura individual que se faz em casa ou com a sua família. Mas nós temos que sempre lembrar que é o Evangelho que nos guia, que orienta a nossa vida. Para assim, então, de termos irmãos que podem nos exortar, mas que façam isso com amor, sobre qual o melhor caminho seguir. E lembrem-se, nós somos sim pecadores, pecadoras, e nós sim carecemos de graça ou da graça. Mas nós não somos seres humanos sem esperança ou futuro. Nós somos seres humanos com esperança do que há de vir. Assim é a esperança que faz-nos mover em meio a esta pandemia, que de novo está nos deixando com medo, de novo está deixando dúvidas, incertezas. Mas vamos nos agarrar a essa palavra, pois ela vai nos orientar. Nós somos seres humanos com esperança daquilo que há de vir. Um lugar preparado para nós, uma morada com Cristo, com certeza. E sob estas promessas,
A nossa tarefa é estarmos atentos ao que o Evangelho nos exorta, nos diz, nos ensina, nos orienta, dia após dia. E que nós possamos pedir sempre discernimento e sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, para o nosso caminhar, para a nossa vivência familiar, para o nosso trabalho, para o nosso convívio também comunitário. Que assim Deus nos conduza e que Ele use irmãos e irmãs para nos guiar em nossos passos da fé. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para levarmos o seu Evangelho a todos e todas que necessitam dele. Que assim seja. Amém. Nós queremos a uma só voz, para quem está aqui e também para você que está em casa, confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se assentar. Eu quero motivar a vocês deixarem depois ali na saída, naquela cesta, a oferta deste culto de hoje. E esta oferta de hoje, ela é uma oferta sinodal e ela se destina para o nosso albergue Martim Lutero. Então, esse fim de semana, a oferta sinodal para o albergue Martim Lutero. Então, depois, ao saírem, deixem a sua oferta lá na cesta em cima do gasofilácio. Quem está em casa, quiser fazer a sua oferta, aproveite este momento e coloque a sua oferta lá na sua caixinha, na sua lata ou no seu envelope de ação de graças. E lembrando desta campanha de ação de graças, nós convidamos a todos e todas a participar junto conosco também pelo Facebook e, na medida do possível, aqui na comunidade, para o nosso culto da terceira idade, juntamente com a ação de graças, onde vamos então já começar a trazer as nossas ofertas de ação de graças que desde agosto estamos juntando para a igreja. Então, quem não puder vir um dia já pode trazer depois também, sem problemas, que será no dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã. Então, esse é o nosso próximo culto aqui na comunidade. Dia 29, o culto da terceira idade, sem o café de advento, mas vamos nos reunir, Santa Ceia, e também celebramos aí, junto com quem vem e quem nos acompanha, a ação de graças. Eu convido e motivo a todos vocês a participarem conosco, também ao vivo pelo Facebook, no outro sábado, sem ser amanhã, mas no dia 21, às 18 horas, nós vamos transmitir a partir daqui uma live de música, uma live de louvor. É um momento celebrativo de louvor que nós queremos disponibilizar para todos e todas em função da festa paroquial que não aconteceu e também não acontecerá esse ano. Então, esse momento de louvor, de hinos, vamos ter brincadeiras, vamos ter sorteios, vocês de casa vão poder participar pelo Facebook, então não deixem de acompanhar. Sábado, dia 21, às 18 horas.
Vão estar conosco 3 pequenos grupos, o daqui de Jardim Limoeiro, o da Serra Sede e como é o nome do outro? Origens, o grupo Origens, que é coordenado pelo Erasmo, né? Então, esses são os avisos que eu tenho. Quem encomendou Castelo Forte, senha diária, Bíblia, todos os pedidos já chegaram, estão à disposição aqui na secretaria para retirar. Então, quem está em casa ainda não retirou, aproveitando amanhã, nós teremos a entrega da linguiça, e quem encomendou sua linguiça, aguarde no WhatsApp, nós vamos informar o horário. Então pode aproveitar, vir buscar a linguiça e também já pegar o seu pedido, a sua encomenda. Mais algum aviso? Não? Temos aniversariante aqui, presente, da semana que passou, que vem? Não? Então talvez alguém que esteja em casa, que tenha feito aniversário nesses dias, desde o início do mês até agora, ou na próxima semana, nós desejamos as mais ricas bênçãos e felicidades por mais um ano de vida. Assim nós, então, nos unimos novamente em oração, iremos orar, agradecer e também interceder. Pergunto se alguém daqui presente tem algum motivo especial que gostaria de compartilhar e colocar na oração. Seu tio? Tio Delmar, né? O tio Delmar, tio da nossa Aninha, está hospitalizado e oramos por ele. O primo baiano teve alta, mas assim... Sim, familiar do baiano, nosso vizinho aqui, estava internado, teve alta, mas ainda requer cuidados. Colocamos ele em oração. Pela pandemia também, né? Sim. Oramos por este fim de semana. Muitas pessoas vão sair, votar. Conforme hoje também compartilhei nos grupos, vamos nos cuidar, seguindo as orientações, porque todo risco ainda é possível também lá, né? Mas vamos fazer tudo certinho, com consciência. E assim nós oramos para esse período de pandemia, que Deus possa nos abençoar logo com a vacina e com uma solução também para esse problema que já está conosco há 10 meses, né? São 10 meses aí de angústia, de sofrimento, né? Já estamos em quase 170 mil pessoas que morreram por conta do Covid. Então lembremos de todos os enlutados e enlutadas também neste momento. Assim como estamos, oremos. Pai amado, gratos te somos por quem tu és, por ser um Deus bondoso, justo e amoroso. Gratos te somos pela tua palavra, que aqui foi anunciada. Ensina-nos a sermos teus instrumentos de anúncio desta mesma palavra. Bondoso Deus, intercedemos pelo nosso mundo que sofre por causa da pandemia, por toda a tua criação, e para que saibamos como cuidar melhor daquilo que tu nos deste por tarefa. Intercedemos por cada um dos habitantes desta terra e te pedimos, por aqueles que governam segundo a tua vontade e querer, que tu os mantenhas, por aqueles que não o fazem segundo tu o queres, que tu seja a orientação e mostre caminhos para que assumam estes postos aqueles que vivem o teu querer. Intercedemos pelos doentes, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão em casa se recuperando, pelos enlutados. Intercedemos, Pai amado, pela tua igreja como um todo, pelo corpo de Cristo, para que permaneçamos fortes em anunciar as tuas maravilhas a todos os confins da terra. Intercedemos por pessoas que se encontram acamadas, doentes, hospitalizadas, enlutadas, para que tu sejas força e consolo bem presente em suas vidas
e as vidas de seus familiares. Tudo isso e muito mais que colocamos aqui diante do altar e também aquilo que está em nossa mente, nosso coração, colocamos nas mãos de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim possamos ir sob a bênção que vem de Deus. Estenda nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, ó meus irmãos, e anunciai ao mundo inteiro que o Senhor é amor. Deus, graças a Deus. Para você que nos acompanhou em casa, fique na paz, mas lembre-se sempre de servir a Deus com muita alegria. Para os que vieram, vão em paz, sob o cuidado e a proteção de Deus, de volta para suas casas. E sirvam a esse Deus com alegria. Amém. As pessoas